Terminei aqui de encher. Então, agora nós vamos começar a parte da cabeça. Eu peguei essa cor aqui de pele, que é a cor 7563, a cor Chantilly, amigurumi slim. E vamos fazer a primeira carreira, vamos chamar de pescocinho, né, de pescoço, com o fio cor de pele. Então, nós vamos pegar aqui no primeiro ponto, agora nós vamos pegar o ponto inteiro, só na carreira da frente, vou prender o ponto e fazer uma correntinha para começar a carreira. E vamos fazer 18 pontos. Carreira de trás tá aqui. E eu estou pegando só na carreira da frente. Não prendi o fio. Depois a gente prende. E assim eu vou dar a volta toda, fazendo 18 pontos, até chegar lá no final da carreira. E aqui, então, eu tô chegando no final da carreira, fiz o último ponto. E agora, nós vamos fazer as carreiras circulares, sem emendar o fio, né? Então, eu vou fazer o primeiro ponto aqui, na correntinha. Vamos prender esse fio aqui, que eu não prendi na carreira anterior. Então, vou fazer aqui o primeiro ponto. E vou colocar um marcador, porque agora nós vamos precisar marcar o começo da carreira, para poder saber aonde eu tenho que começar ou terminar, né? Então, aqui, primeiro ponto. E vou seguir agora fazendo um aumento em cada ponto. Então, nós vamos dobrar o número de pontos. De 18, nós vamos para 36. Então, aqui, já no primeiro ponto, já faço 2. E assim, eu vou dar toda a volta, fazendo 2 pontos em cada ponto. Então, aqui eu terminei 36 pontos, cheguei no marcador, tiro o marcador e faço o primeiro ponto aonde estava o marcador. Primeiro ponto, e coloco o marcador
de novo aqui no primeiro ponto. Nessa carreira que nós vamos tecer agora, nós vamos aumentar 6 pontos. Então, eu tô com 36, eu vou para 42, fazendo 5 pontos baixos, 2, 3, 4, 5 e um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Então, vou repetir esta sequência: 5 pontos baixos e um aumento. A próxima carreira, nós vamos fazer 6 pontos e um aumento. Então, tiro o marcador, faço o primeiro ponto e coloco o marcador. Eu gosto de repetir sempre isso, gente, porque não dá para esquecer, tá? Se esquecer de colocar o marcador, aí a gente não vai saber aonde que a carreira começou. Então, não esquecer de contar também o primeiro ponto tecido onde está o marcador. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E no próximo ponto, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto. E assim vamos repetindo essa sequência: 6 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Seguindo, nós vamos fazer a última carreira de aumentos. E agora, então, nós vamos fazer 7 pontos. 7 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. E vamos seguir a carreira toda fazendo 7 pontos e um aumento até chegar ao final dessa carreira.
E aqui chegando no fim, 7 pontos e um aumento. Então, nós ficamos com 54 pontos. E agora, não vai mais ter carreiras de aumento. Nós vamos fazer, a partir de aqui, 9 carreiras com 54 pontos. Então, eu tiro o marcador, faço o primeiro ponto e coloco o marcador. E agora, sem aumentos. Então, vou fazer 54 pontos. Então, tá desse jeito, olha. Aqui depois vai começar a virar para fazer, aí arredondando, né, e fazer a cabecinha. Certo? Então, eu vou fazer as 9 carreiras de 54 pontos, e volto aqui pra gente continuar o nosso trabalho. Então, aqui eu fiz as 9 carreiras com 54 pontos, né? As carreiras sem aumento. O marcador tá aqui indicando o primeiro ponto da primeira carreira dos pontos sem aumentos. E aqui eu cheguei, então, na 14ª carreira. E agora, eu vou começar a fazer as carreiras de diminuições, para terminar de fechar a cabecinha da nossa bonequinha. Então, aqui, eu vou fazer 7 pontos. Vou fazer o primeiro. E vou colocar o marcador nesse primeiro ponto. E vou fazer mais 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui, então, eu faço a diminuição, pegando as 2 argolinhas da frente e puxando numa laçada, terminando o ponto baixo. Mais 7 pontos e uma diminuição. E assim até o final da carreira. Então, dessa forma, nós vamos diminuir 6 pontos, que até o final, para fechar a cabecinha, nós vamos estar diminuindo 6 pontos em cada carreira. A próxima carreira, nós vamos fazer 6 pontos e uma diminuição. Aqui eu já terminei a carreira, já fiz o primeiro ponto, então, vou fazer mais 5. 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. 2 pontos em 1. E assim eu vou seguir até a carreira, até o final da carreira, e estaremos diminuindo mais 6 pontos. Nessa carreira, a carreira seguinte, nós vamos fazer 5 pontos e uma diminuição. Já fiz um aqui, coloquei o marcador, então 2, 3, 4 e 5. E agora, então, a diminuição.
Terminei a carreira de 5 pontos e uma diminuição, e agora, antes de fazer a próxima carreira, eu vou colocar um pouco de enchimento aqui no pescocinho, né? Terminar de encher aqui o pescoço. E já vou colocar enchimento na cabecinha. Uma dica que eu dou para colocar o enchimento, não é o caso aqui, porque aqui eu tô querendo deixar o pescocinho bem firme, né? Para a cabecinha não ficar tombando. Mas, quando a gente vai encher uma peça, aqui, por exemplo, eu gosto de colocar uma quantidade de fibra e ajeitar a fibra nas laterais, deixando um vão no meio, porque depois a gente preenche o meio. Então, vou colocando aqui nas laterais e vou deixando o meio aqui para colocar depois. E assim a gente preenche bem essa parte que foi feito os aumentos. Aqui onde estava o primeiro ponto, ele levantou um pouquinho o ponto, mas a gente colocando o enchimento, ele acerta. Então, aqui vamos continuar, vamos para a 18ª carreira da cabeça, que aqui eu comecei contando primeiro, a segunda, terceira carreira, né? Aqui eu terminei a carreira anterior com uma diminuição. Vou fazer o primeiro ponto e vou colocar o marcador. E agora essa carreira serão 4 pontos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E assim eu vou fazer a volta toda. Terminei a carreira e estou colocando mais enchimento. Então, como eu falava anteriormente, eu gosto de ir colocando assim, ó, o enchimento nas laterais e deixando aqui o centro para depois. Então, a gente vai ajustando bem assim, né? Vai testando, ver se tá bom. E vamos seguir aqui para a próxima carreira, que nós vamos fazer 3 pontos e uma diminuição. Então, aqui, já fiz um, né? Coloquei o marcador. E aqui, pra gente não tecer junto o enchimento, você pode empurrar assim e segurar aqui pertinho, para não ter perigo de tecer, porque senão o enchimento sai no ponto e fica assim meio peludinho, né? Então, 1, 2, 3 e a diminuição. Então, agora nós vamos ficar com 24 pontos.
Agora, essa carreira, nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição. Eu já coloquei um pouquinho mais de enchimento, né? Como eu falei, para facilitar. Então, eu já tinha feito um ponto aqui, fiz mais um. E agora, a diminuição. Então, nós vamos ficar com 18 pontos quando terminar essa carreira. Estamos com 18 pontos e agora nós vamos fazer a penúltima carreira de diminuições. Então, agora é um ponto, que eu já fiz aqui, e uma diminuição. Terminei aqui as 6 diminuições, vou tirar o marcador. Vou cortar o fio, não preciso deixar muito, porque vai ser só para fazer o falso anel mágico. E faço um ponto baixíssimo para fechar a carreira. Terminei aqui. Ainda tô precisando colocar um pouquinho de enchimento, porque olha, a cabecinha tá reta aqui em cima, ó. A gente precisa deixá-la mais arredondadinha. Então, eu vou pegar a pinça de sobrancelha, né? Para me ajudar a colocar o enchimento aqui, passando por esse buraquinho. Pronto. Então, está feito. E agora, eu vou terminar aqui de fechar
esse buraquinho com a agulha de tapeceiro. E a gente chama esse arremate como falso anel mágico, ou seja, a gente vai, no anel mágico a gente tá abrindo, né, os pontos, e aqui então nós vamos fechar. Então a gente faz assim, olha, pega a argolinha de fora do ponto. O ponto tem duas argolinhas, olha. Aqui, né? Aqui uma e a outra ali dentro. Então eu vou pegando, passando a agulha só nas argolinhas de fora, nos 6 pontos. Não posso deixar nenhum ponto para trás. Aqui, mais um. E o último. Depois de ter passado em todos os pontos, a gente puxa como se eu fosse fechar um fuxico. E tá terminado. Se você preferir, pode fazer um nozinho aqui. Se não, nem precisa, porque ela segura, né? Ele não vai desmanchar. Mas quem quiser pode fazer um nozinho como eu fiz aqui agora. Passa o fio para dentro e sai com a agulha em qualquer ponto da cabecinha. Puxa bem, ajeita e corta esse excesso aqui de fio. E tá pronta então a cabecinha da nossa boneca. Na sequência, nós vamos fazer os bracinhos, depois a touca, as orelhinhas da touca e fazer o acabamento final.